Pré-jogo, Fluminense e Cuiabá. Cara, mais um jogo de Campeonato Brasileiro. Espero eu que entre para a estatística do Fernando Diniz, de ganhar muitos jogos e ter ótimos números no ano. O jogo é hoje, nesse sábado, você confere tudo que você precisa saber sobre essa partida aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, enquanto rodar a vinheta, você vai deixar o like e vai se inscrever. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe um like aqui embaixo se você gostar desse vídeo. Hoje tá liberado deixar um like até mesmo depois do vídeo, tá? Se você gostar. E se inscreva no canal porque faltam só nada pra gente chegar a 200 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu aqui no canal e deu essa moral. 200.065 inscritos no momento que eu tô lendo isso daqui. Muito obrigado. Devo gravar um vídeo especial, sei lá, tô pensando ainda o que eu vou fazer exatamente. 200 mil inscritos é uma marca, como minha mãe diz sempre que eu faço aniversário, né? Tipo assim, 25 anos só se faz uma vez na vida. 200 mil inscritos só se bate uma vez, né? No YouTube, né? Você pode bater com outro canal, mas enfim, não é esse o ponto. O Raiz Tricolor só chega a 200 mil uma vez. Então, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu e que tá aí nesses 5 anos de Raiz Tricolor aqui com a gente. Continua mantendo a gente aí em todas as lideranças possíveis. Valeu demais. Vamos falar do jogo. O jogo é às 6h30 da noite. 6h30 da noite ou é da tarde? Fica aí a dúvida. Eu acho que no outono, assim, igual a gente tá a gente tá no outono exatamente. Não. A gente tá saiu do verão, tá indo pra isso, tá no outono, exato. Não chegou o inverno ainda, o inverno é em junho. No outono, assim, igual a gente tá, 6h30 da noite, né? Já vai estar escuro já na hora que eu rolar a bola. 6h30 da noite o jogo com transmissão do Premier. Mais narração aqui do Raiz Tricolor. Quem conhece já sabe, aqui no Raiz Tricolor, lá no canal 20, também na Twitch do canal 20, canal 20 Podcast, só pesquisar lá. A gente faz a transmissão diretamente do Maracanã, sem delay nenhum. Jogo de hoje é o número 5 entre Fluminense e Cuiabá, praticamente jogo nenhum, são só 4 jogos desde que eles subiram pra Série A mesmo, 3 vitórias, 1 empate. As 3 vitórias, curiosidade, foram por 1-0, as 2 vitórias como mandante, a gente jogou 2 vezes como mandante contra eles, as 2 foram por 1-0. E nessas 3 vitórias, gols de Gabriel Teixeira em 2020, gol de Germancano em 2021, né, Gabriel Teixeira, 2022 Germancano, e Paulão contra também foi um dos gols que a gente fez com Abel Braga ainda, comandando o Fluminense lá em 2022. Foi um dos gols dessa vitória. Se for 1-0 hoje, tá show também, né? Quem faria o gol de hoje? Cara, vamos lá. Jogo pra 3 pontos, óbvio. Sim, pelo time, sim. Pelo time deles, no geral, você olha, vou mostrar depois a escalação que vocês vão ver que sim. Pelo clube, né? Pô, o Cuiabá não vai ter, né, até reservaram lá um espaço de 1.700 ingressos pro Cuiabá. Não vai ter isso tudo aqui, enfim, então, obviamente, sim, também, pelo clube. Pelo momento, claro que sim. A gente tá falando do Fluminense num momento bem especial da sua história recente. Mas, assim, eu vi um Cuiabá traiçoeiro nos jogos em que ele jogou. É um time reativo, e a gente sabe que um time reativo que tem jogadores rápidos pode ser um problema pro Fluminense nos contra-ataques. Qual a dificuldade deles? Primeiro, técnica. Como eu falei, o time não é bom. E agora também tática. Foi demitido o Ivo Vieira, o treinador português. Deve vir com auxiliar, então a gente não sabe muito bem se eles mantêm o mesmo estilo. O Cuiabá, eu falei algumas vezes nos resumões da rodada, para quem acompanha, que o Cuiabá tinha mais bola do que ponto, mas o time faz sentido em relação aos pontos que tem. O time é fraco. O futebol que vinha sendo jogado era um futebol de disputa com vários times mesmo, jogando bem, pressionando e tal. Em alguns momentos até tendo chance de ganhar jogos que empatou. Mas a quantidade de pontos que conseguiu fazia sentido com o time. É 17º com 4 pontos. E o treinador foi demitido depois de tomar 4-0 do Atlético Mineiro. Como se o maior problema do Cuiabá fosse tomar 4-0 do Atlético Mineiro. Meio bizarro, mas enfim. O Fluminense tá no G3. Tem os 2 jogos que ele mira pra frente. São clássicos, né? Tanto quanto o Flamengo na terça na Copa do Brasil e no sábado contra o Botafogo pelo Brasileirão, Botafogo líder do campeonato. Os outros 2 times que estão à frente do Fluminense, né, Palmeiras e Botafogo, não dão mostras de que vão tropeçar nesse final de semana, né? A gente tá falando do Santos e tá falando do Palmeiras, né, que pega o Santos, e tá falando do Botafogo, que pega o Goiás. Por mais que seja fora de casa,
Não, é Vasco e Santos, perdão. O Palmeiras pega o Red Bull em casa e o Botafogo pega o Goiás fora de casa. Ambos também não dão muita mostra de que vão tropeçar nesses jogos. Então o Fluminense precisa ganhar para poder chegar a ter esse clássico contra o Botafogo também com uma distância menor e poder encurtar ainda mais, continuar participando da vida do G4 ali em cima. Tem que ganhar. Hoje o jogo de hoje tem que ganhar. Não tem outra coisa. Tem que ganhar porque é muito superior. E a gente vai falar um pouquinho disso no Bola em Campo. O Bola em Campo hoje é um pouco mais rápido, porque assim, o Fluminense tem muitos desfalques pro jogo, isso é um fato, né? Você tá vendo aí já pela escalação, uma escalação muito esquisita. O Fluminense tem como desfalque André, que tá suspenso, Jorge, lateral esquerdo, já tá machucado há muito tempão, Martinelli tá machucado também, na verdade ele já tá treinando com bola, só não voltou ainda da lesão, assim como Samuel Xavier, Alexander e Keno estão lesionados. Então são muitos desfalques de jogadores que participam do time titular com frequência. A provável escalação é essa: Fábio no gol, Guga na lateral direita, Nino na zaga ao lado de Felipe Melo, com Marcelo na lateral esquerda. A volância é completamente mudada. O Faz Tudo Lima, que já jogou de ponta, de meia e agora joga de volante, ao lado também do Thiago Santos, primeira vez titular do Fluminense. Vai ser uma prova pro Thiago Santos esse jogo. Ganso, John Arias e John Kennedy com Germancano, esse é o provável time do Fluminense. Acabei de ver que a cor ali do goleiro impediu o Walter de ter o seu nome lido, né? Mas enfim. Já se a gente for focar um pouquinho agora no time do Cuiabá, a gente vai ver Walter, goleiro, bom goleiro do Cuiabá. Esse Alexandre é Matheus Alexandre, um lateral. Eu vi 2 jogos dele, Coritiba, ano passado ele foi detonado pelo Matheus Martins, enfim, assim, jogou muito mal, eu acho um lateral fraco. Na verdade, o titular da posição é o Mateuzinho, mas está envolvido no escândalo das apostas, e aí, enfim, viajou pro Rio, mas ninguém sabe se o Cuiabá leva ele pro jogo ou não. Marlon e Empereura aquele mesmo, do Palmeiras. Felipe Calmon, lateral esquerdo, na verdade, é Felipe Calmon mesmo? É Calmon. Patrick Calmon, confesso que não conheço esse lateral esquerdo. Os volantes, Ranielli, que era da Avaí, bate esse Ranielli, e o Ronald, que era do Fortaleza. Cepelini, uruguaio, canhoto meio de campo, com Jonathan Cafu. O Wellington Silva, sim, aquele Wellington Silva mesmo, o Tartaruga Ninja. E Daverson, sim, aquele que nos deu muita alegria no ano de 2021. Sobre o Fluminense, cara, vamos ver o Thiago Santos. Não tem boa, uma hora a gente vai ter que ir ver mesmo. Até agora ele não tem nada assim pra gente reclamar, tirando o fato que ele já tem 2 amarelos, né? Se ele tomar, ele tá suspenso, não pega o Botafogo, mas a gente espera já ter a volta do André também, que também tá suspenso só nesse jogo. Marcelo vai pro jogo, o Fernando Diniz, na teoria, não poupa ninguém. Tem jogo contra o Flamengo na terça-feira. Lembrando que contra o Flamengo na terça, Thiago Santos não pode jogar, porque não foi registrado, né, na Copa do Brasil, já atuou pelo Grêmio. E Lelê também, que tá no banco nesse jogo, deve ficar no banco, também não pode jogar, já jogou pelo Volta Redonda. Algumas surpresas entre os relacionados do Fluminense. O Esquerdinha, lateral esquerdo, óbvio, subiu do Sub-17 direto para o profissional para poder ser relacionado nesse jogo. Diniz o convocou para a partida. Houve também uma fala de que o Arthur também estaria relacionado para essa partida. Então, assim, é aquele jogo em que a gente vai ver muitos moleques de Xerém no banco servindo como opção. E há uma séria chance do Esquerdinho estrear no profissional. Porque eu não acredito no Marcelo jogando 90 minutos, nem com a necessidade dele jogar os 90 minutos. E, claro, você olha pro resto do time, você não vê ninguém. Talvez o Lima improvisado na lateral esquerda. Não tem muitas opções também dentro do elenco. Então, acho que vai ser uma partida daquelas que talvez, se não for muito interessante pelo jogo, for um 1-0 modorrento do Fluminense, alguma coisa assim, talvez... pode acontecer também de entrar o Alexandre Jesus e o Guga aí pra lateral esquerda, mas eu, pelo amor de Deus, eu quero ver o Esquerdinha 1000 vezes melhor do que ver o Alexandre Jesus. Não tem mais o que ver do Alexandre Jesus. Ou se tiver, ele tá escondendo muito bem e vai surpreender nesse jogo contra o Cuiabá. Vai ser um jogo que vai ser interessante por quem entra no segundo tempo, quem joga, como estreiam a maioria desses moleques, ou reestreiam, enfim, a maioria desses moleques. Quero ver o Thiago Santos. Até agora, o que eu vi dele, nada me irritou, me desesperou, como o torcedor do Grêmio, por exemplo, falava, mas também não vi um controle de bola muito bom, não vi nada também que me motivasse a elogiar o Thiago Santos até agora. Enfim, até o momento ele não atrapalhou, acho que esse é o termo do Thiago Santos. E com a bola, não senti muita confiança. Mas às vezes é confiança mesmo que o cara precisa.
E quero ver o John Kennedy jogando com Cano, assim. Na verdade, eu botei o John Kennedy de ponta, mas às vezes que a gente viu o Fluminense assim, a gente acabava vendo um John Arias muito aberto, aqui talvez o John Arias mais aberto do lado esquerdo, o Guga passando bastante pelo lado direito, e o Fluminense jogando mais de uma forma caindo, assim, né, com o Lima aberto mais aqui pelo lado direito, passando para jogar no campo de ataque, pressionando mais com 4 atacantes e o John Kennedy centralizando. Talvez seja mais assim que o Fluminense joga, até porque dificilmente o Cuiabá também vai jogar com essa formação aqui, né? A gente deve ver um Cuiabá muito mais fechado, com o Daverson brigando aqui no ataque, e aí vem o perigo, né? Que é a jogada que o Fortaleza usou muito com o Thiago Galhardo. O Daverson é um atacante chato, igual é o Thiago Galhardo, no sentido de lançamento para a primeira bola. Querendo ou não, nesse ponto é bom ter o Thiago Santos aqui pelo meio, em relação à disputa aérea, né? A primeira bola com o Daverson, o Thiago Santos poder entrar nessa disputa, é um volante que tem mais altura para poder disputar. Só para poder fechar o pendurado, né? Pendurado. Fernando Diniz tomou um amarelo, tá fora do banco de reservas contra o Botafogo, e o Thiago Santos também, se tomou um amarelo, tá fora do jogo contra o Botafogo. O Keno também tá pendurado, mas tá lesionado, como eu já falei. Sobre o Cuiabá, eu já dei a escalação, já dei as informações, então vamos para a arbitragem da partida. Só que antes de falar da arbitragem, a gente fala de gol... Olha, quase errei o patrocinador. É o OneFootball. Mas o outro não é rival, não. É falar Golcase aqui. Quase errei o patrocinador. OneFootball. Pô, cara, eu quase errei o nome do patrocinador. Baixa aqui embaixo. O OneFootball, me dá essa moral aí. Porque o OneFootball é um aplicativo legal para você ter no jogo de hoje. Deixa eu ver quais são os jogos da rodada. Vamos informar aqui as informações do OneFootball. Aqui, ó. Jogos da rodada. Tem Bahia e Flamengo abrindo a rodada. 4 horas, quando a gente começar a transmissão aqui no Rádio Tricolor, vai estar no finalzinho de Bahia e Flamengo, né? A gente abre a transmissão aqui 5h30, 5h35, Bahia e Flamengo vai estar acabando. 6h30 no mesmo horário do Fluminense tem Palmeiras e Red Bull Bragantino, e depois do jogo do Fluminense, às 9 da noite, tem Atlético Mineiro e Internacional. Interessante esse jogo, o Inter tomou 2x0 no meio de semana, o Atlético Mineiro vem de um 4x0 contra o Cuiabá, muito empolgado. Amanhã tem Vasco e Santos, o jogo que foi para São Januário, né, no acordo lá do Vasco com o Flamengo. O Santos meteu 3 no Bahia, tô fechadaço com o Odair Helma. Grêmio e Fortaleza. Grêmio e Fortaleza vai ser um joguinho interessante também. Às 4 horas da tarde amanhã. Tá aí, eu não vou ver o Vasco e Santos, mas o Grêmio e Fortaleza é um bom jogo também para se ver. Tudo isso você pode comprar os resultados, as escalações, tudo isso lá no OneFootball. Você vai baixar aqui na descrição ou vai escanear esse QR Code aqui do lado para me dar aquela moral, baixando pelo meu link. Patrocinador vê que o anúncio funciona. Beleza? Vamos para a arbitragem da partida. Assunto polêmico, né? Sempre polêmico a arbitragem. A arbitragem do jogo de hoje será feita pela Edna Alves Batista. Ela apitou recentemente Paysandu e Fluminense, foi um jogo muito tranquilo também, né? O 3x0, o Paysandu até bateu ali mais um cado, mas era um jogo em que já tinham classificado, enfim, tava bem tranquilo já o jogo. O problema principal recente, a polêmica recente da Edna foi no Flamengo e Botafogo, a entrada, o pênalti, pelo amor de Deus, tem polêmica nenhuma, né? O pênalti foi bem marcado mesmo, isso é maluquice de flamenguista. Agora, o Flamengo e Botafogo, o Thiago Maia, de fato, a entrada forte ali dele. Eu até concordei, continuo concordando com que tá no limite entre o amarelo e o vermelho. Eu acho que se ela expulsasse estaria certo, não expulsando também estaria certo. Eu já discuti bastante esse lance, volta lá, não adianta ficar mandando, porque eu já discuti lá no resumão da rodada daquela rodada. E aí, assim, o maior problema dos árbitros, eu até falei disso no canal 20, o maior problema dos árbitros são os árbitros que você conhece. Todos, no geral, tem um nível baixo. A média da arbitragem brasileira, ela é baixa. Uns são piores, e aí talvez seja uns que você nem conheça, como, por exemplo, eu dei o exemplo, tá na live lá, eu falei com o Fio, você conhece o Paulo César Zanovelli? Ele falou, não. Eu falei, então pronto, é um árbitro horroroso. E talvez se eu falasse que era o Paulo César Zanovelli aqui hoje, pessoas que vão estar comentando sobre a Edna ou sobre o Daronco na terça-feira, e não iam estar comentando, nossa, que árbitro horrível e tal, porque não conhecem. E tem árbitro muito pior. Tem árbitro melhor? Tem uns que eu gosto um pouco mais. Agora, a Edna até é um desses. Acho que se perde um pouco ali no modo autoridade total, mas enfim, o Bruno Arleu é um árbitro que eu tenho gostado bastante, que é daqui do Rio de Janeiro também. Tenho gostado, eu gosto mais dele apitando o jogo dos outros que o jogo do Fluminense. Mas assim, o fato esses são os árbitros que você conhece. No geral, tem muito árbitro ruim que você desconhece e aí você talvez não reclame quando esses árbitros são escalados. Paulo César Zanovelli, só pra você ver, foi o cara que captou o jogo do Santos no meio de semana agora, o jogo contra o Bahia, o jogo do Santos não, o jogo de quinta-feira,
Esqueci a porcaria do jogo agora. Mas era o jogo de quinta-feira e é o árbitro também que apitou o jogo Fluminense Atlético Paranaense, que deu aquele pênalti da bola na mão do Vitor Mendes, que a bola não passou nem perto, pegou na mão do jogador do Atlético Paranaense, enrolou tudo na arbitragem, validou gol com participação, enfim. Árbitro horroroso, mas que ninguém sabe o nome. E agora você vai lembrar porque eu tô falando aqui 200 vezes. A transmissão do jogo começa aqui às 5h35, para dar tempo de eu anotar a escalação, direto do Maracanã. Acompanha com a gente aqui, beleza? Tamo junto. E logo depois tem pós-jogo, né? Até a próxima. Valeu.